E aí, galera, tive um pequeno atraso aí devido a alguns trabalhos, né? Tive que fazer uma corrida hoje, mas estamos aqui. Fala rapaziada, turma boa, perdoem Léo, vem pra cá, senta aqui no sofá aqui, ó. Vem pra cá, não sai daí, mano. Vem aqui no sofá, bote aí, precisa de quê? Vamos botar a luz Não, aqui não, pra tô de você. boa. Sente aí, fique feliz aí, no teu canto. Não, a testa aqui já dá. Vou ensinar você como é que eu faço aqui, certo? Pra você ficar, poder falar com o seu público aí. Tá online ainda aí? Conhece? Ele é daqui das áreas. Quem é que me conhece aí? Sou famoso, eu? E aí, Emily, tá Tudo bem? bom? Dá pra me ver? Dá, Eu tô vai dar, vendo. vai dar mel daqui a pouco. Pera aí, viu, Emily? Depois de um tempo aqui, É só um minuto, Emily. Que a produção está trabalhando aqui para melhorar o projeto. temos uma produção aqui pra live. Ó. Só um minuto, tá, Emily? Ajuda aqui, Léo. Faz seu nome, Léo. Produção aqui, a gente tem um tripé nosso aqui que a gente estava andando colocar aí só para alinhar, tá bom? A gente fechou uma empresa hoje, estamos tentando fazer Foi. o primeiro teste aqui de Vai dar produção. certo e tal. E como é que vai sair. Tá ok? Se enquadre aí, meu amor. Se enquadre aí. Fique bonitinho no enquadramento. Pra quem não sabe, quem tá falando é o Silvio Santos, do humorista aí das Verdes Mares, ou da Pronto. Jangadeiro. Se enquadre aí. Vai pra trás, Mas é se isso. acomode. Se acomode, não, vai mais pra trás. Se Meu acomode. teste tá bonito. Não, mas vai ficar melhor ainda. Vai Ó, sair agora. deu certo aí já? Tá tudo bem? Quer que eu feche mais pra cá? Vou Não, trazer não, água pra foi você. Vou trazer água. Você tá indo, tá querendo com a água. água é bom. Quer que eu vou trazer água? Peraí. Mas é isso, depois de um tempo aí, eu tive que fazer uns cortes com o Silvio e com a Érica, né? A gente foi tentar fechar um contrato, mas tá quase fechado. Mas é isso. A ideia da live é falar um pouco sobre o rotina familiar, né? Já que ele está aí no mundo, né? Ele foi produzido aí durante a quarentena e a gente faz a gente pensar como é que está esse processo de produção durante esse processo de pandemia, né? Já que a gente tinha pensado aí, a gente está produzindo curtas-metragens ou está produzindo, sei lá, né, ensaios fotográficos, né? E trabalhos visuais da gente. Então, todo esse processo da pandemia nos fez estar em outro processo de produção, né? De repensar todo esse lance de produzir material, materiais visuais principalmente, né? E o Rotina Familiar ele surge dessa parte, né? Dessa correria, né? Durante a quarentena, e a Amy foi uma das pessoas que esteve comigo e foi essencial, assim, para pensar essa questão de imagem, essa questão de narrativa, como é que as imagens se enquadram, né? E nós temos conseguido fazer com que isso tenha dado certo, né? No caso, a Emily vai se apresentar agora e depois nós continuamos esse papo aí voltado para a rotina familiar. Oi, pessoal. Eu sou a Emily Guilherme. Alguns de vocês me conhecem, alguns de vocês não me conhecem. Eu sou ex-aluno de FO, sou cineclubista no Comer Minha Pipoca, sou curadora no Cinemu e tiro tarô também. E agora sou produtora executiva, porque o primeiro curta que eu produzi na forma de produção executiva foi o curta do Léo. Então, se deu certo é porque eu sei produzir, eu sei ser da produção executiva, né? É a minha primeira live, eu nunca participei de uma live. Inclusive, é muito estranho não poder me ver nesse quadrado. Eu vejo o Léo, mas eu não me vejo. Mas acho que o Léo tá me vendo, né? Que é estranho, né? Que as lives, ele meio que fica aparecendo os comentários em cima da sua imagem e tal, aí fica meio estranho. Pelo menos pra mim, assim. Sim, Mas a Emily foi uma pessoa importante, assim, né? Eu acho que é legal ela falar essa questão de se ver enquanto produção e que deu certo. Eu acho que não só para esse projeto, né? Já que a gente tem pensado em outros processos, em outros roteiros que a gente tem construindo e em outros projetos principalmente que vem dando certo, assim, que pode pegar. E, mas é isso, assim, o Rotina Familiar, mesmo ele tendo passado no edital, ele ia sair mesmo se não tivesse passado, né? A gente já estava produzindo ele, né? O edital já estava em cima da hora, então pensar ele e mandar ele para o edital, mesmo a gente já tendo algo escrito, né? Seja a crônica visual, né? Que realmente já estava escrita, né? Que é uma poesia, né? Que foi publicada na Beirada de Janela. E que essa poesia ela deu o pontapé inicial para pensar as imagens e fotografias produzidas em casa, né? A gente que trabalha com imagem, né? Aí no caso, né, começou a ter um foco maior no tarô e tal, então
eu acho que todos nós começamos a se repensar como trabalhar, né, durante esse processo de quarentena, né? Então, o pensar a imagem, né, em tempo de pandemia, né, eu acho que não só na pandemia, mas na quarentena em si, né, de ter esse olhar voltado para casa, né, eu acho que por nós estar durante as semanas na nossa correria de estar estudando, né, de estar pensando em imagem, mas a gente nunca para realmente para ver como é que está a rotina das nossas casas, né, como é que está, né, o pequeno corredor da minha casa, como é que está o meu quarto, como é que está a cozinha, né, e todo esse processo me fez olhar melhor para isso, né, e também de me encaixar nele, assim, eu acho que a gente nunca está na rotina das nossas casas, né? Ou às vezes da nossa própria comunidade, assim, já que a gente está em muitos momentos voltado a uma rotina que é de trabalho e que muitas das vezes a gente não para quieto, né? E principalmente a gente que trabalha com imagem, né, Amy? Sim, total, porque assim, eu não consigo viver sem imagem, né? Tipo, eu acho que a quarentena tem sido não tão uma prisão tão grande, assim, porque tem muita gente que vê a quarentena como uma prisão. Eu também estava nesse momento, né? No começo, eu tinha um bocado de coisa para fazer, e aí eu tive que cancelar tudo, porque a quarentena começou. E aí eu pensei assim, não, agora eu vou ver os filmes que eu quero ver, eu vou poder fazer um bocado de coisa. Só que não foi suficiente, eu acabava não vendo muitas coisas, e assim, pensar a imagem no curta do Léo, também assistir alguns filmes e pensar criticamente sobre eles. Algumas oportunidades que eu tive com a Cinemu e a Marina e a Lia de fazer curadoria, tipo, continuar pensando a imagem, não só a imagem que você vê no computador, mas para seu bel prazer, mas sim construir uma imagem que consiga falar de uma narrativa. Eu acho que é a coisa mais legal de eu ter conseguido ajudar o Léo no rotina familiar. Porque tal hora eu consegui entrar na casa do Léo. Eu não sei se vocês que assistiram o filme também pensaram isso. Mas eu consegui entrar na casa do Léo e parecia que eu estava lá. Foi algo bem mágico, assim, porque eu usei os vídeos que o Léo me mandava para editado e assim, assado. E aí eu consegui entrar na casa e pensar assim, vamos organizar isso aqui de uma forma em que essa rotina ela consiga não só parecer uma rotina de um dia a dia, mas também algo que porque assim, todo dia é um dia, né? Se for parar para pensar, todo dia é um dia, todo dia tem uma linha narrativa, o ápice e o declínio, um problema que você tem que resolver, e aí o dia termina e começa tudo de novo depois. E assim, se você parar para pensar que o rotina é um dia, é você organizar essa narrativa de uma forma que possa ser exemplificado o viver de alguém, assim, mas de uma maneira que você entenda que tem suas potencialidades como história, assim. Não sei explicar algo que foi tão intuitivo. Eu não tenho uma fórmula para ver sobre essas imagens, assim. Eu só o Léo mandava as coisas para mim e eu pensava, tá, o que essas imagens dão para mim sentir e o que a gente pode construir aqui, bloquinho em bloquinho, até que no final a gente tem alguma coisa. E aí, assim, o que a gente mais gostou também foi a galera, as opiniões do pessoal vendo o filme, né? Tipo, teve um resultado e um comeback muito grande, né, Léo, do filme. E é E o que é assim, massa, assim, né? Porque quando eu te mandei a primeira versão, eu já tinha uma concepção de ideia, né? Eu mandei ali 8 minutos, né? Esse minuto, ele estava em uma rotina legal, assim, de narrativa, mas, ao mesmo tempo, existia uma quebra, né? Aí eu acho que uma das grandes importâncias de ter falado contigo, né, de ter te convidado, assim, para estar junto no projeto, é de ter um outro olhar para o trabalho, assim, né? Não era mais só o meu olhar, né? Era o seu olhar também, né? Mesmo sendo da minha casa, né? Mesmo sendo do meu momento. Então, o Rotina Familiar, ele é o meu olhar e o da Emma ao mesmo tempo, assim, né? Já que a Emily ia comentando, né, sobre as imagens, eu acho que essa imagem combinaria melhor do que essa, né?
nós teve até uma pequena treta com o nome, né? Já que eu queria tirar familiar, mas daí a gente conversou, né? Você defendeu a tese, né, da rotina familiar, a importância, né? E que se enquadrou muito bem com os comentários da galera, assim, já que existia uma... Como eu sou uma pessoa inquieta, eu mandei para diversas pessoas, né? Um link escondido. E os pessoal comentavam, tava me sentindo em casa, me lembra a minha avó, né? Essa imagem, essas cenas me lembram ansiedade. Então, né, de pensar que durante a pandemia as imagens, ela passam um sentimento, né? Que, né, dessa atual situação que nós está, né? Eu acho que tenho pensado assim em alguns momentos, né? A gente está produzindo em casa, para outras pessoas que estão em casa, né? E às vezes, né, podemos chamar de um pequeno foro imagético, né, da quarentena durante esse processo de rotina atual, e que muitas das vezes nos faz pensar assim, será que eu estou realmente sentindo essas coisas que a gente está assistindo no momento, né? Será que eu estou nesse mesmo frenesi que o Léo, né, durante essas imagens que ele está olhando aqui, né? Será que a Emily conseguiu, né, transmitir o olhar dela também, né, que se enquadra um pouco na minha rotina, né? E pensar que esse processo, né, de imagem, dos sentimentos transmitidos a partir da imagem, principalmente, nos faz entender esse lance, assim, né? Qual o papel, né, da imagem atual em tempo de quarentena, né, que nos faz, né, atualmente é o que está ocupando maior nosso tempo, né, seja ver filmes, seja ler alguma coisa, ou seja fazer nada também, né, principalmente. E eu acho que eu aprendi muito, assim, né, e estou aprendendo mais ainda, assim, não só com esse trabalho, mas com outros que a gente tem conversado, assim, para a gente estar produzindo. A OK, inclusive, a Karine, ela falou assim, sobre o que tu falou sobre, tem gente que fica se tem gente que fica se identificando, né? A Marusca falou assim, eu consegui entrar, no caso, na tua casa, né? Sentir os cheiros, me veio memórias. E aí a OK falou, os sons do ambiente aliados às imagens me levaram à minha infância. Assim, que doido, né? Porque, tipo, a Gleice falou, também senti a mesma coisa. Assim, tipo, muito, muito doido, né? Porque tem gente que passou a infância e não passou nem em Fortaleza, passou em fora, ou que tem mora em outro bairro, que tem até uma geografia diferente do Janguruçu. O Janguruçu é muito, muito casa, né? Por exemplo, tem gente que mora na Sabi, que são casinhas, mas é completamente diferente. Tem a duna, tem o mangue. Aí tem gente que mora na Barra do Ceará. E assim, tipo, é muito doido que tal hora, mesmo morando em bairros diferentes, com suas características diferentes, o que é algo que se deve aceitar, todo mundo se sentiu identificado de alguma forma. É Porque o eu que eu acho que a, penso... Não, vai para terminar. porque eu acho que a vivência periférica tem certos códigos que todo mundo experiencia. Todo mundo, certas vivências, da hora é uma vivência compartilhada, né? Assim, se for parar pra pensar, imagina se todo mundo da periferia tivesse uma experiência compartilhada. Porque tal hora é isso, né? Tal hora é isso. Tu ia falar o quê? Eu tenho pensado muito na questão geográfica, né? Assim, tipo, eu moro no Santa Filomena, né? Que é uma das comunidades que compõem o Grande Janguruçu, né? Entre as 9 comunidades que compõem esse grande bairro. Boa parte dos moradores da minha comunidade veio de interior, né? No tempo, dos anos 80 para 90, né? Que vieram para cá. E como são pessoas que foram se conhecendo desse processo, que era uma sintonia muito grande com o local, assim. Né? Eu penso muito essa questão dos sons, né? Do vizinho colocar o som alto, algo do tipo, nessa questão do conhecimento entre eles, assim, né? Deles, por ter uma sintonia, eles não se preocupam tanto com os sons dos outros, assim. Né? No caso, quando eu estava gravando, às vezes tinha 3 sons rodando ao mesmo tempo, assim. Né? E pensar como é que esses sons têm se passado, né? Transpassado por isso, assim. Eu tenho pensado também que por essa questão geográfica, né, das pessoas ser muito parecida com as outras, né, que Fortaleza, querendo ou não, é uma cidade que boa parte dos moradores são, né, pessoas que vêm do interiores também, né, porque vinham, né, nessa busca da questão da história antiga do Ceará. Então, eu acho que meio que tudo isso faz com que os locais sejam muito parecidos também, né, como em alguns pontos, assim. Mas tenho gostado muito quando a galera diz que, assim, eu me lembrei muito da infância, mas não no sentido estrutural da casa, assim, da arquitetura da casa, né, mas uma questão do sentimento que estava passando a cena, né.
aquela cena que demorou mais, ou aquela cena que minha sobrinha cantou uma parte da música da vinheta, né, da rádio. Então, todo esse processo tem me feito pensar, assim, né, o papel da imagem durante não só nesse tempo, mas também o meu papel enquanto produtor de imagem, assim, o que é que eu estou fazendo de imagem dentro de casa, assim, né, seja para mim, ou seja para minha família, para minha irmã, né, mas também qual imagem eu quero passar para as pessoas que estão ao redor, né, o vizinho, a vizinha, né, mesmo eles conhecendo o meu trabalho, né, eu acho que o acesso à internet ainda é muito limitado, assim, para chegar aos trabalhos até todo mundo, assim, né, mesmo todo mundo tendo hoje em dia um celular, um smartphone e tal. O Rotina Familiar foi muito isso, né? Ele está sendo, no caso, né? Eu tenho acompanhado aí os lugares que ele tem chegado, os comentários que têm surgido, né? Vai sair um artigo aí para uma galera, e tem saído tantas outras coisas, né? E que os outros trabalhos que a gente vai trazer, ele vai ter uma perspectiva também um pouco nessa pegada, né? Às vezes vai ter uma fala, né? O que nós estamos produzindo atualmente, né? O que eu e a Emily tem pensado, né? Dessas crônicas visuais que eu estou levando como se fosse uma pequena série, ele tem me feito produzir muitas questões assim, de imagem. E o próximo que vai sair, né, vai ter uma participação da Luciana, assim, né, que a gente vai falar sobre essas relações de tempo de pandemia, assim, né, os encontros, né, atualmente é tudo virtuais, né, as conversas, né, é uma live, né, e que todo esse processo nos tem nos feito nos reinventar, né, assim, né, o abraço é virtual agora, né, os acenos, né, aplica que está acenando para o outro, então todo esse processo nos faz pensar toda essa questão estrutural que nós estamos vivendo atualmente. Né? É muito doido, porque assim, quando perguntavam, né, de mande uma foto de vocês e tudo mais, tudo que eu queria era que a gente tivesse uma foto junto, né, para colocar. Não tem essa foto, assim. Eu fiquei pensando, tá bom, vou montar eu e o Léo juntos no Photoshop. E aí eu fiquei pensando assim, se fosse em tempos normais, no instante juntava eu e tu, fazia uma foto, a foto ficava rodando por aí. Só que não dá para fazer isso agora, né? E aí o próprio ato de juntar a imagem uma na outra e de, tipo, até o flyer mesmo que eu fiz pra gente divulgar essa conversa, que eu botei eu e tu do lado, são formas de contato, né? Tipo, as formas de contato que a gente vai falar nesse próximo filme. Que, assim, mais do que a vida dentro de casa que a gente revisita, também tem as nossas relações com as pessoas que a gente revisita. Eu tive a experiência agora de ter ido num encontro de aniversário, e eu não sei tu, Léo, eu fazia 3 meses que eu não saía. Eu fiquei ansiosa demais, se liga, eu não consegui. Tipo, como é que eu falo com as pessoas? Eu falo oi, eu falo o quê, assim? Porque eu me acostumei falando com as pessoas no virtual. Porque é agora o que a gente faz. É falar com as pessoas virtualmente. Então, a pessoa de carne e osso, ela me assusta às vezes. E além disso, né, a culpa que nós vai, né, tipo, a gente está em quarentena há mais de 3 meses, quase 4, né, assim. E por estar nesse processo, por estar acompanhando os índices que estão aumentando, né, do coronavírus e tal, mesmo que Fortaleza tendo, ao menos nas notícias, tem diminuído, a gente se sente meio culpado, assim, né, e tá furando a quarentena, mesmo que seja para ver um amigo, uma amiga. Tipo, eu fiz um trabalho agora, mas no tempo a vontade de voltar para casa era muito forte, assim, tipo, eu não queria ter saído, nem que fosse para trabalhar, né, mesmo sendo algo essencial, porque querendo ou não, né, tipo, o dinheiro da edital saiu, né, mas foi para pagar as contas, foi para sustentar a casa, né, e tal. Né? E imagina as pessoas que são muito mais ansiosas do que a gente, né? Muito mais inquietas, né? Eu tenho pensado que a gente que também é inquieto pra caramba, que vive nas correrias, né? Para se reinventar dentro de casa, para estar produzindo, é um outro corre, né? Assim. Mas também eu creio que é um aprendizado grande, assim, mas claro, né? Não romantizar esse processo. Né? E eu tenho pensado sobre isso, assim, na saída da pandemia, né? Também tá na parte de quarentena ainda, né? E meio que está aberto, assim, né? Poucas pessoas não têm percebido, né? As grandes perdas que teve, né, que o coronavírus fez acontecer, né, e está fazendo ainda. Mas é isso, eu tenho pensado nessa questão da culpa, assim, né, ao sair. Eu saí algumas vezes, eu saí hoje também para fechar esse trabalho, né, que é um trabalho já fixo mesmo, mas ao mesmo tempo essa culpa fica, assim, poxa, eu estou saindo na pandemia, né, e tal. Né, hoje eu moro com minha família, mas ao mesmo tempo já estou me planejando para morar só, então eu já estou pensando em entrar na casa já para poder, né,
não ter mais essa culpa de estar trazendo, né, roupa contaminada para casa, algo do tipo. Então, eu tenho pensado muito nessas questões, assim, além das máscaras que a gente usa, né, a gente tem um ar que fica em cima, né, se uma pessoa tossir, a gente não sabe se a pessoa tem ou não. E as pessoas, a gente percebe que as pessoas não estão vendo, né, parece que não está vendo os noticiários, né, sobre essas questões do coronavírus. No caso, tu falou sobre o dinheiro e, na verdade, tu falou sobre várias coisas que eu vou falar. Mas a questão é que esse ato de sair, né? Nem se for por um trabalho, sabe? Às vezes a gente necessita ver alguém que a gente gosta, sabe? Tipo, chama mais, é mais forte. Tipo, e aí eu me senti culpada também de ter saído. Tu também deve se sentir culpado de sair para trabalhar. Mas toda a vida, assim, quando eu saio por obrigação, eu só penso em voltar para casa. O tempo todo, assim, tipo, caramba, eu só vou ficar segura voltando para casa. Vou ficar segura voltando para casa. Mas assim, e quando a gente volta para casa, parece uma coisa diferente toda a vida, né? Quando a gente volta para essa casa. Que antigamente a gente voltava para casa para dormir, para comer. Era como se fosse um stand-by para sair de novo. Agora a gente volta para realmente. Acho que a casa realmente se tornou o que é uma casa de verdade. Que é algo que te acolhe, que te permite ser o quem você é em total característica. Você não tem vergonha de, de ser outra pessoa na sua casa, né? Eu acho que realmente a casa virou aquele pedacinho de chão que a gente gosta tanto de novo, assim, por causa da quarentena. Sobre as imagens que tu falou, eu ia te falar que na época de dentro de casa, de imagens que eu tinha acesso, né, das pessoas realizando dentro de casa, eram bem poucas. O máximo que eu via eram os próprios stories das pessoas no Instagram, né? Que isso já se tornou uma peça de obra de arte, na minha opinião. Mas sobre o filme que tu fez, o filme que a gente fez, eu acho que, assim, até agora eu não vi ainda nenhum filme parecido, assim. Eu e o Léo, a gente estava conversando na hora sobre pensar do como vai ser o estilo desse filme, e o Léo me apresentou um diretor. Qual o nome dele, Léo? Chinês? Eu não lembro agora. Na Mas verdade, tem eu não sei pronunciar, mas é o mesmo cara do. Agora esqueci o nome agora do filme. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Tem um cara aqui, um realizador chinês, que ele faz parte do slow cinema. Slow cinema é tipo cinema devagar. Eu não conhecia esse cara. E aí o Léo me mostrou ele, eu vi o filme dele, e eu olhei pro filme do Léo e disse, caramba, é isso mesmo. E assim, até agora esse slow cinema de tipo dentro de casa, com as imagens estendidas, assim, ao mesmo tempo que não te cansa e tal. Eu não tinha visto ninguém fazer. O Léo foi o primeiro a fazer, assim, aqui na cidade. E principalmente num período da nossa cidade, da nossa vivência como cearense, em que essas imagens são tão importantes, assim, né? Eu não. Pra mim, quando eu vi esses caramba, não tem nada aqui parecido com isso. A gente tem que colocar. Eu acho que de alguma forma o edital viu isso, né? De que o filme que a gente fez era único. Só que aí, emendando pro edital, tu falou também, a gente recebeu o dinheiro já foi para pagar as contas. Também. O dinheiro que a gente dividiu já foi para pagar as contas aqui dentro de casa. Mas, assim, vale lembrar que tu também falou sobre a questão da internet. E, assim, for parar para pensar, foi uma grande sorte minha e tua não ter tido nenhum problema da internet, por exemplo, quando a gente enviou o filme. Foi, assim, uma sorte muito grande. Porque a internet de periferia não é a melhor coisa do mundo, né? E assim, isso vale lembrar que também a forma como nós fomos pagos também não foi a melhor forma do mundo. Porque o edital era para ser emergencial, né? E foi um edital de maio. A gente recebeu quando, Léo? Há 2 semanas atrás?
Três semanas. Foi há 3 semanas atrás. Então, tipo, se era para ser emergencial, a emergência já virou, foi outra. E aí, assim, a gente usou muito, esse dinheiro é importante, assim, bem importante. Mas só que ele veio, ele demorou muito para vir, sabe? Ele demorou muito para vir. E assim, é muito importante, assim, ver também as outras pessoas que passaram no edital, a opinião delas, como foi para elas esse processo, porque não, assim, comigo, eu e o Léo, a gente teve uma sintonia muito grande. Mas tem pessoas que não conseguem se adaptar a construir algo, tipo, construir algo à distância dessa forma. A gente conseguiu porque foi uma sintonia muito grande, mas tem pessoas que não conseguem, né? E mesmo assim, elas têm que dar um jeito de produzir para não deixar de fazer os seus corres. Isso é muito importante de lembrar. E tu falou sobre os próximos projetos. E aí, assim, fala mais um pouquinho para o pessoal como é que vai ser esse processo, como é mais ou menos a ideia, assim. Se é baseado em algum texto teu e tudo mais, fala mais. Então, boa parte das ideias surge nas vivências, né? Assim, antes da pandemia, né, tinha um roteiro para gravar, né, mas também tinha produzido um outro roteiro que ele vinha de uma andança de bike. Então, a ideia era fazer um pequeno curta sem fala, só com sons e as imagens desse curta, né? Que na qual não rolou ainda, né? Mas eu consegui produzir algumas imagens que tá arquivado, né? Mas ainda falta anexar uma música. E eu comecei a pensar essa crônica visual, né? Que é a rotina familiar crônica visual, e usar essa parte de crônica visual como essa pequena série de produtos mesmo de imagem, né? Que trazesse alguma coisa do dia a dia mesmo, assim. Às vezes pode ter uma edição simples, ou uma edição mais trabalhada, algo do tipo, ou com uma narração que pode ser, sei lá, contraditória, mas que traga alguma coisa do dia, né? E esse segundo, eu tenho pensado muito como é que as lives, tipo, eu só fui fazer uma live, na verdade, uma chamada, de vídeo mesmo com a pessoa, depois de um mês, né, assim, da pandemia. E quando eu vi a pessoa, eu fiquei super feliz, assim, fazia tempo que eu não vi a pessoa, fazia tempo que eu não escutava a pessoa, né? E esse não escutar e esse não ver traz uma saudade muito imensa, né, assim, né, de você estar do outro lado, né, do tela, sendo que você poderia estar ali abraçando a pessoa pessoalmente, né, coisa que nós não pode por causa da pandemia. Eu comecei a pensar nessa ideia do segundo, né, nesse segundo de pensar como é que as relações têm se dado, né, que é através dessas videochamadas, né, através das chamadas de vídeo, ou desses ao vivos, que também agora usam, né, para uma troca de ideia, né, troca, até para, como fosse palestra também, como tem rolado muito, né, nesses processos, né, que as lives agora têm sido um grande meio de se entreter. E eu comecei a rascunhar a ideia, né, e eu pensei numa pessoa, né, no caso, eu pensei em chamar de Islândia, a gente começou a trocar uma ideia sobre, né, se ela topava, né, em aparecer no vídeo, né, falando alguma coisa, que aí eu ia roteirizar as falas, né. E depois de um tempo eu comecei a falar com a Luciana, né, pela proximidade que eu tenho com ela, né, assim, e por ser uma amizade longa também, a gente tem um entretenimento muito fácil, né. Então a gente começou a conversar, tal, a lembrar de algumas coisas, e a gente começou a roteirizar isso, né, e fizemos um teste, né. No caso, eu fiz uma pequena edição primeira, né, que aí posso complementar muitas coisas ainda, mas aí já chegou a ver. E a Luciana topou, né, assim. Ela baixou o gravador de tela, né, e a gente começou a rascunhar isso. No caso, no sábado à noite, a gente terminou o roteiro de falas, né, a gente fez uma chamada novamente, trocamos uma ideia do que a gente queria falar, né, se queria falar dessa proximidade virtual, né, que é atual agora, né, que na qual nos faz ter uma saudade muito grande, né, lembramos, né, da Dona Quinha, né, que a Dona Quinha a tia do caldo, né, que a gente tinha um costume muito grande de ir nos fins de dias, né, ver o pôr do sol e tomar um caldo. Então, a gente começou nesse processo, né. E hoje em dia, no roteiro, a gente vai colocar um pouco desse processo de assistir filme, né. Não sei se todo mundo sabe, existe uma extensão no Chrome em que você pode assistir algo bem louco, na verdade, assim, onde você pode assistir junto com a pessoa, assim, né, uma extensão do Google para a Netflix para assistir com a outra pessoa virtualmente junto, sabe? Eu estando na minha casa, a Emily estando na sua casa, e todo mundo pode assistir junto. Então, a gente meio que vai marcar um momento para assistir um filme junto, virtualmente, nessa nova crônica, né? E querendo ou não, é uma Eu, crônica que, tipo, não tá. Ela não.
Como, na Não, poesia, é bem Black Mirror. É bem Black Mirror a ideia. Mas, tipo, é os únicos meios que nós temos usado para matar a saudade, assim, né? Então, aí a nossa ideia nessa crônica nova é de passar isso, assim, como é que tem se dado, né? Essa troca de ideia. Né? Eu tenho conversado com uma outra amiga minha que ela tem falado sobre os romances virtuais e tal. Pô, já é difícil pessoalmente, né? Virtual deve ser bem pior, né? Então, a ideia dessa nova crônica, né? Dessa nova crônica visual que eu creio que saia no mais breve aí, eu acho que vai passar muito dessa questão da sintonia, do isolamento, dos encontros e da saudade, assim. cara, esse negócio, a palavra sintonia, né, que tu falou, tem coisas que eu não consigo explicar de sintonias que são além presença. Por exemplo, um amigo meu fez aniversário há 2 meses atrás. Taurino e tal, só sabia disso, que ele era taurino. E aí eu lembrei, tava na época de touro, né? Aí eu lembrei, o Tarcísio. Tarcísio, é aniversário dele já já, né? Vou falar com ele. Já pode ter passado, acho que já passou, né? Mas aí eu vou falar com ele de qualquer forma. Aí eu falei assim, e aí, amigo, tudo bem? Já deve ter passado teu aniversário, parabéns. Ele falou assim, não, meu aniversário é hoje. Assim, eu não sabia que o aniversário dele era naquele dia que eu falei, sabe? E essas questões das sintonias, assim, tal hora você cria sintonias com pessoas que você nem conhece, porque você acaba encontrando elas numa live, você encontra elas em alguma aula que você não sabia nem quem era a pessoa, e você acaba criando um laço novo virtualmente. Eu sei que isso já acontecia antes, né? Porque existem uns web namoro, existem as pessoas que se conheciam pela internet. Mas agora, assim, tipo, pelo menos essas pessoas elas sabiam que elas escolhiam a internet para fazer isso. Agora, esses encontros acontecem por acaso, como antes aconteciam fisicamente, né? E assim, ações, às vezes a virtualidade às vezes mata um pouco a saudade também, sabe? Mata, pra mim, mata até um certo ponto, assim, tal hora não é suficiente pra mim, assim. Mas tem A pessoas falta que. do toque, né? Hã? A falta do toque. Exatamente, a falta do toque. E aí, o quão é bom você ter alguém na sua casa além de você, né? Porque foi mal, gente. Eu moro perto da Mister Hall, no Antônio Bezerra. Então é muito caminhão e muita coisa passando na minha rua. Mas o que é o privilégio, às vezes, de morar com outra pessoa, né? Morar com a sua mãe, morar com a sua tia, com seus primos, morar com seus sobrinhos. Tipo, é um privilégio, às vezes, muito bom, porque você não vai estar só você, né? Não vai estar só sozinho. Acho que eu fico pensando nas pessoas que moram sozinhas, né? Tipo, na quarentena. Como é que tá sendo para elas? Assim, achar realmente a sua casa como seu refúgio de novo, e não como uma prisão, e não como um local em que você vai estar mais sozinho do que qualquer outra coisa. Tem gente, inclusive, eu já ouvi falar que tem gente se divorciando muito na quarentena, mas também tem muita gente reatando relacionamentos de muito tempo atrás, assim. De muito tempo atrás. Tipo, 2 anos, o casal não ficava junto há 2 anos, aí resolveu voltar. Eu fico pensando como é que isso poderia ser colocado num filme, né? Como é que tipo, essa rotina que pra gente era tão física, assim, do tipo, agora eu vou pra tal canto e encontrar com fulaninho. Nesse reatar, nesses termos aí que ela tem falado. Voltou? Voltou. Tu caiu, foi? Na verdade, eu tava usando o 4G e mudei pro Wi-Fi, assim. Dá pra Da, continuar. da hora é uma missão fazer um filme desse, por exemplo.
Porque, vamos lá, vai ter uma imagem do Léo no telefone falando com alguém. Aí vai ter a imagem do telefone dessa pessoa gravando a conversa toda. Como fazer isso, né? Como fazer isso? Como editar isso? Como, como você pensa o que é que fica onde? Como é que você cria um filme na quarentena sobre virtualidade, né? Como é que você faz isso? Eu acho que essa é a coisa mais difícil, assim, para você fazer agora. O diretor que tu comentou, Ah, ele tem esse muito lance de trazer as diversas cenas para um quadro só, né? Que é algo que tipo, eu conheci esse diretor em um festival de cinema, numa mostra de cinema coreana, né? No Dragão do Mar, né? Que quem estava à frente era o Samuel brasileiro. E eu fui ver um filme lá que era dele e tal. E depois eu procurei os outros, né? Que eu achei interessante esse lance dele colocar tudo em um quadro só, assim. Eu acho que é super difícil. Esse lance de você colocar diversas cenas em um quadro só, né? E diversos assuntos sendo conversados e tal. E eu tenho pensado muito nesse processo, assim. Quando a gente faz curso de edição, o professor sempre fala assim, você tem que pensar na poética da imagem, né? Você tem que esperar a imagem rodar um pouco, né? Para você ver o momento certo para dar o corte, né? E eu tenho pensado muito nessa questão, assim. Para esse processo da crônica visual, realmente existe um roteiro, assim, cena um, cena 2, cena 3, cena 4, como é que vai ser cortado, como é que vai ser filmado a cara no outro celular, como é que vai ser feito a outra gravação, vai gravar o rosto, né, assim. A gente tem pensado muito nisso, né, eu conversando com a Luciana, por exemplo, ela baixar o gravador de tela, né, e na hora da chamada ela tá com o gravador de tela sendo gravado, né, de pensar em outros meios de como é que linka as duas imagens, né, assim, como é que faz as conversas ser conversáveis mesmo durante a edição, né, e que a pessoa que está vendo, né, ela veja, né, aquele quadro que sempre muda, né, do rosto da pessoa, né, a gente tem pensado muito nisso. Mas por ter um roteiro de fala, né, que é uma das partes que eu achei mais importante de fazer, pelo menos para esse, é que eu posso pensar de fazer enquadramento, posso ficar mudando e refazer a fala, né, junto com ela, né. Eu vou falando, ela vai falando, né, o áudio está sendo gravado ali, tanto pela câmera como pelo gravador que eu tenho aqui em casa, então todo esse processo eu acho que vai ser super interessante, assim. Eu acho que até para pensar mesmo como é que eu estou fazendo, né, esse cinema, né, que eu acredito, ou que penso e que tenho me informado, né, dentro desse processo. Do que eu quero estar produzindo futuramente, né, ou que tipo de narrativa, né, que me encaixa mais. Assim. Além das referências brasileiras, né, assim. Eu penso muito nessa questão, né, no Temporada, né, no Coração do Mundo, então, que são filmes de galera que eu acho fantástico, assim, que são de uma puta referência para mim, sabe? uhum. Tal hora é o cinema adaptável, sabe? O que a gente. Porque, na verdade, o cinema da periferia sempre foi o cinema adaptável, né? Fazer com que tem, dar um jeito e nunca deixar a sua ideia morrer por qualquer coisa. Eu acho que o que a gente fez foi isso, assim. Foi tipo, e o que a gente vai continuar fazendo vai ser isso. Fazer o filme com o que tem e usar todos os instrumentos possíveis para continuar fazendo filme, assim. Seja a tela de um celular gravada, seja um plano que pegue toda a profundidade da tua casa, do teu corredor e tudo mais. É muito importante, assim, tem muita gente que quer fazer, por exemplo, live para poder conseguir. Tem gente querer fazer live para poder arrecadar algumas coisas e tal. Muita gente pergunta assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Né? Eu não sei gravar nada, eu não sou do audiovisual. Assim, no momento que a gente tem um celular, a gente é do audiovisual. Assim, na minha. E nem, na verdade, nem precisa ter um celular, né? Só precisa, tipo, imaginar imagens. Você já é do audiovisual para mim. No caso, o que o Léo fez muito bem no Rotina foi usar todas as luzes que tinha na casa dele para poder fazer a história. Tipo, você elege um ponto de luz na sua casa e você trabalha ao redor dele, né? E também
você junta esse ponto de luz com as pessoas vivas que estão na sua casa, que também podem irradiar essa luz que elas recebem para outros lugares da casa, assim. E aí, assim, eu só, tipo, gosto muito de ter me chamado, assim, porque na época tu mandava as coisas do Rotina para muita gente, né? Para saber assim, e aí, o que é que tu acha? E aí, o que acha? O que acha? Vamos? O quê? Só que aí, nesse no teu vamos, eu disse, bora. E aí foi. Foi fácil assim. E de pensar até onde vai, né? Assim, porque, por exemplo, a gente tinha feito, mas pô, a gente vai mandar para onde, vai postar onde, né? Tal. Por exemplo, né? Passou no edital, mas o edital não deu tanta visibilidade ao filme, né? Assim, né? Mesmo sendo o primeiro colocado nos selecionados e tal, né? Como você tem me falado. Ao mesmo tempo, o filme por si só, e também pelas divulgações que nós fez, né? O teaser, né? Divulgação e tal, ele fez o seu nome, né? Ele chegou a tantos cantos, né? E tá chegando ainda, né? Eu ainda recebi mensagem de uma galera bem aleatória que às vezes eu não conheço, né? Falando sobre o filme ou me marcando em alguma coisa sobre o filme, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim. Aí eu posso ter produzido o Rotina Familiar pensando em mim, né? Posso ter pensado só na minha casa, né? Que quando eu finalizei o segundo corte, né? Que foi aquele que nós decidimos que era aquilo, as primeiras pessoas que eu mostrei, né? Eu acho que, além de ti, foi o meu pai e minha mãe, né? As primeiras pessoas a ver, né? Porque, querendo ou não, né? Eles são as pessoas que estão na imagem, eles precisam aprovar isso, né? Querendo ou não, mesmo sendo de família, você tem que pedir autorização para sua mãe, autorização para seu pai, né? Para que essas imagens sejam vinculadas, né? Porque aí também é uma questão de respeito familiar também com seus próximos, né? Minhas sobrinhas e meus sobrinhos também, né? Porque a mãe deles, né? Então, a mãe deles também assistiram, né? E quando eu mandei as matérias no grupo da família, a família mesmo compartilhando, né? Super alegre, né? Não só por estar vendo uma imagem do Rotina Familiar, assim, na qual eram os meus sobrinhos, né? E o pai ali na rede, junto com a sobrinha, né? Ao mesmo tempo, por estar vendo que a família está em outro processo, assim, não é apenas uma família, é uma família que está em filme, né? Eu também estou em outro canto, né? Eu estou numa rotina, mas essa rotina também está parada em outro canto. Está vinculado, né, em outros espaços, né? E a minha família tem muito disso, assim, no caso, eu não tinha. Eu penso muito nessa questão, assim, a gente faz muita coisa, às vezes nós não trazemos um retorno para a família, assim, às vezes a família não sabe o que nós está fazendo e tal. Né? Até 2017 comigo era assim, né? Eu fazendo fotografia, minha família não sabia nem que tipo de fotografia eu faria, né? Então, na minha primeira exposição fotográfica, eu levei minha família, eles ficaram super contentes de conhecer, né? Ficou aquele lance mais tipo de boas, né? Ele tem um trabalho, né? Ele tem uma área e tal e tudo, né? Não é só uma pessoa, né? Que muito das vezes quando a gente fica muito em casa, né? Você é uma pessoa entre aspas jogada ali, né? E você acaba ficando realmente jogado, assim, né? E foi massa, assim. E quando rolou a rotina familiar, foi um outro processo, né, da minha família entender que eu não estou só na fotografia, né, eu estou em outro processo de imagem, né, de outro rascunho, né. E por eu ter esse processo de estar fotografando em casa, foi o que fez que o Rotina Familiar se tornasse um pouco mais natural, assim, né. Muitas pessoas têm perguntado, assim, como é que tu fez para ficar super natural, né, as pessoas, né. Então, existe todo um processo de eu estar de boa em casa com equipamento, né, treinando, testando, né, essa questão de usar a luz natural, né. Querendo ou não, a gente vê que a casa é muito pouco iluminada, né? Mas pelas luzes que entram, né? São luzes muito boas a se usar, né? Para a imagem, que ficou super bonita, né? Naquela cena que tem, né? A parte do corredor, meu pai balançando ali na rede e tal, né? E mostrando o outro lado, né? Que o corredor se torna uma ponte entre a saída e a entrada, né? O quintal e a entrada, né? Na qual também a saída, né? E eu tenho pensado muito nessa questão, assim, né? De onde é que para onde parte, né, que querendo ou não, né, quando a gente produz algo, a gente tem que ter nossos interesses, né, e o meu interesse nesse momento de produzir era, eu quero estar fazendo filme, né, já que eu não consigo mais produzir com a galera, eu vou ter que fazer algo em casa, né, e o outro era, eu não sabia onde vincular, né, então, eu acho que essas pontes que nós fez, né, entre eu e você, trocar uma ideia sobre e tal, foi o que fez me entender sobre esse processo, né, não só enquanto diretor, mas também de fotógrafo, né, de imagem, né, de pensar essa questão da iluminação. Alguém perguntou aqui para ti, Léo, quanto tempo tu gravou para depois editar? No caso, eu acho que ele perguntou quanto material foi, quando tu notou que, tipo, acabou aqui.
Já gravei tudo que eu tinha que gravar e agora eu vou começar a editar. Pronto. Massa, né? Tipo, eu comecei a gravar sem um motivo, né? Sem um propósito e tal. Eu acho que ele ganhou muita força mesmo assim, de rodar algo que seja um pequeno curta, foi na nossa troca de ideia, né? Tipo assim, eu te mandei diversas imagens cortadas, né? Assim, né? Então, de material mesmo, foi 3 dias de gravação. E 3 dias que eu falo foi, tipo, 3 manhãs. Né? São 3 manhãs gravadas. A terceira gravação demorou muito, porque na segunda eu estava vendo as imagens, editando, tentando achar ali como é que uma imagem casa com a outra, né? E que deu super certo no final, assim, de pensar que no primeiro corte, quando eu mandei para a Emily, né? Eu já tinha recebido diversas mensagens, né, de diversas opiniões, mas quando eu mando para a Emily, a gente começa a ter uma sintonia sobre as imagens, né? Porque a Emily foi falando, oh, eu acho que essa imagem combina com essa, eu acho que você pode pensar em gravar isso, né, e tal. Mas foi 36 horas, 36 horas de material bruto, né? Quando eu falo manhãs, é manhãs mesmo, assim, começava ali 5 horas da manhã, né, e pegava ali até as 12 e alguns minutos. E em outros dias eu fui gravando durante... Emily, tua câmera virou. E os outros eu fui gravando um tiquinho de tarde, né, um pouquinho pra noite ali, porque o sol da porta, né, no final de tarde, ele entra melhor, você liga? Então, mas no material todo deu 36 horas. Eu falei 3 dias, vou pensar assim, deu mais de 3 horas. Vocês estão me vendo? Tá bom, Marusca. Emily, sua câmera tá virada. Trocou de câmera. Deu certo agora? Deu. Pois é, com o quadrado preto eu não tenho como saber, sabe? Pra mim Ah, é o sim. preto sempre, assim, eu não consigo ver. Então eu devo ter mudado em algum momento. Mas aí, 36 horas de material, né? Tal hora é muita coisa. Aí você fica perguntando como é que eu vou escolher, né? Que imagem eu escolho? Como é que eu monto essa narrativa? Tem imagens que eu gosto muito. E como é que eu vou escolher entre um e outro? Porque não dá para fazer um filme de 36 horas, né? Eu acho que é o dilema de qualquer pessoa que grava e edita, né? Depois. Por isso que é tão bom ter uma segunda cabeça para pensar com você, né? Porque eu até, tipo, uma pessoa que não teve muito contato com o ato da gravação. Eu acho que ela fica um pouco desapegada, né? Porque quando você tem o ato de gravar, você imediatamente fica muito apegado às imagens que você próprio grava. Então, quando você vai passar para a edição, você fica não apegado com as imagens. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Sendo que tem imagens que servem para um tipo de narrativa, tem imagens que casam melhor com outra ideia. E aí aí a questão é o quê, né? Que imagens eu coloco que vão casar com a minha ideia, né? Eu acho assim, para mim sempre foi o feeling. Que uma imagem passa para mim sentimento, algo que eu conseguia notar antes do começo do cinema, para mim, do começo do curso, e se intensificou quando eu comecei a curar. Porque no momento que você vê um filme combinando com outro, você também consegue ver uma cena combinando com outra, na minha opinião, assim. E aí, e aí você passa isso para as imagens. Aí você pensa assim, certo, essas imagens aqui, elas combinam com essas aqui, ó. Mas essas aqui são diferentes. E aí, o que é que a gente faz? Tá bom, eu quero juntar as duas imagens que são diferentes. Como é que eu faço? Tem que arranjar uma coisa no meio, que junte uma com a outra. Que coisa vai ser essa? Eu acho que é muito da imagem, assim. O que a imagem vai te dizendo, o que a imagem vai te contando, assim. No final é isso, assim. E também, principalmente, o que você quer falar com essas imagens, né? O que você quer falar com essas imagens. Porque, assim, um filme, só pelo bem das imagens, porque imagens são bonitas, não é um filme, assim, né? Pra mim, não é um Eu acho filme. que eu tenho pensado assim, né? Naquela hora que eu sei foi olhar a hora, né? Porque eu acho que faltam uns 10 a 15 minutos de live, assim, que eu não olhei a hora que começou. Mas eu tenho pensado que o Rotina Familiar ele conseguiu chegar na galera por causa
eu acho que o cômodo, assim, das pessoas se sentirem à vontade em olhar as imagens, se liga? Porque quando eu mandei para algumas pessoas, eu falei assim, eu quero que tu se veja na minha casa, se liga? Quero que você esteja ali olhando essas cenas, né? No primeiro corte, por exemplo, tinha uma imagem da minha mãe que olhava, a minha mãe, ela olhava para a câmera. Não sei se tu lembra, né? A Lembro. minha mãe estava naquela cena da cozinha, aí tal hora ela chegava perto para lavar alguma coisa acho que ia lavar um prato, e durante esse momento ela olha diretamente para a câmera. Então, se tivesse aquela cena ali, né, eu acho que teria um outro ar, né, seria totalmente diferente, tal, né, e eu acho que por essa questão das pessoas se sentirem à vontade ao olhar aquela movimentação, elas se sentem confortáveis, porque é uma rotina que algumas, né, por isso que a questão da familiaridade, né, se torna um pouco parecida, assim, né, um pouco familiar essa questão dessa rotina, dessas crianças brincando, né, desse pai que tal hora tá ali na rede só, na dele, escutando rádio, né, e tal. Tenho pensado muito sobre isso, nessa questão do cômodo, né? E também nessa questão poética, né? A gente vê muitas cenas que para ela foram cenas poéticas, né? É muito bom ver essa cena, tipo isso, né? Tenho pensado muito sobre isso. E a E narrativa, tipo, ela pode levantar uma imagem, como ela pode acabar com ela também. Porque se você começar a construir, por exemplo, eu quero muito a imagem da tua mãe saindo do quintal e para a cozinha, para mim é a minha imagem preferida. Mas é porque eu gosto muito da figura da tua mãe no filme. Então eu sou suspeita a falar. Mas, tipo, a ideia dela saindo do quintal, que é cheio de planta, com um cigarro na boca, voltando para a cozinha e trabalhando, só o perfil dela, para mim, diz assim muita coisa. Diz que ela é uma pessoa forte, que ela é uma pessoa que sabe o que ela está fazendo e que, de alguma forma, tudo gira em torno dela. E que quando ela fica de perfil, você vê que o perfil dela fala muito. O perfil dela faz parte da casa e fala muito. Assim. Para mim, na hora, eu te aconselhei a pegar muito essa imagem da tua mãe. Se eu não me engano, no Rotina, essa imagem tá perto do final, ou tá no começo, assim. tá no meio. Tá no meio. Porque eu acho que do meio, que é realmente assim, o Gustavo. Adoro quando ela acende o cigarro, dá vontade de dar um trago. Sim, porque por ser um momento lá fora tá super iluminado, dentro tá sombreado. Aí a fumaça ela fica muito em evidência, né? E assim, nesse momento, assim, tá hora eu queria fazer um filme só sobre a tua mãe, tá hora, sabe? Tipo, só, um filme só focado na tua mãe. Porque eu gosto muito do que ela passa pra tela, sabe? O que ela passa. E assim, pra mim, a tua mãe tá no meio do filme foi crítico, porque é algo que a gente presta muita atenção. Que é o que é o que muda a narrativa do meio pro final, né? O que vai se encaminhar do meio pro final. Diz muita coisa pra mim. E aí, se tu quiser um dia fazer um filme só sobre a tua mãe, me chama, como sempre. Porque eu vou querer muito fazer esse filme só com a tua mãe. No caso, o filme ele passa em dois cômodos praticamente, né? Três, na verdade, né? Que é a Corredor. cozinha, a sala e o corredor, né? E querendo ou não, o corredor, mesmo sendo um lugar de passagem, né? Ele é uma área em que os meus sobrinhos estão ocupando ali, né? É um espaço também onde é como se fosse um espaço, mesmo sendo estreito, é um espaço ocupado todo dia, né? Por eles, né? Que é um espaço que eles têm que se reinventar para brincar, para se entreter e tal. E concordo plenamente, sim, sobre a minha mãe, né? Ela é uma pessoa que comanda totalmente a casa. Né? E ela gosta de ver a casa do modo que ela gosta, né? Então, ela que ajuda a organizar tudo, né? Então, a casa também é dela. Então, ela tem que... E ela consegue fazer isso. Eu acho que é o que, é o que me faz amar mais ainda ela, assim. Porque uma das coisas que eu tenho pensado é... Eu acho que a live vai parar. Porque parece ser um barulho Vai? aí. Mas uma das coisas que eu Não, tenho isso acho que pensado... foi o meu. Alguém me ligou agora, entendeu? Tipo, aí eu. No caso, o Pois que eu é. tenho pensado é o que eu tenho pensado um pouco é sobre essa questão esse processo da quarentena. Muitas pessoas leram a Carolina Maria de Jesus, né? Eu também li,
E uma das coisas que você vai lendo me lembra muito a minha infância, assim, né? Porque a nossa história é um pouco parecida, né? A da minha mãe, principalmente, é muito parecida com a da Carolina. E, no caso, tem uma ideia de filme aí para ela, né? Assim, quem sabe a gente, depois desse processo, né, a gente pode se aproximar cada vez mais, né? E produzir, assim, estando presencialmente com ela. Acho que até para conhecer quem é a minha mãe mesmo também, né? Assim, a Dona Rosa, por exemplo, né, que é a mãe do profeta, muitas das vezes que eu vou lá, eu falo, eu quero conhecer tua mãe para reclamar um pouco de ti para ela. Né? Ela vai brincando, assim, porque muitas vezes a gente conhece o outro, mas às vezes não conhece, né, como é que é, quem são as pessoas que estão na casa dela, né? Assim, né? E como é esse movimento, com esse entretenimento, né, esse entrelaçar entre essas pessoas que ocupam essa casa, né? Assim, ao mesmo tempo eu não apareço no filme, por exemplo, né? Ao menos nesse eu não apareço, né? Estou ali no campo de observação. Então isso fica muito no ar de como é que eu tô nessa família também, né? Assim, por isso que eu falo que o filme ele me coloca numa rotina da casa, né? Que é uma rotina que eu nunca estou, porque na maioria das vezes estou na correria, né? Estou trabalhando, estou fazendo projeto, né? E esse projeto nunca é um projeto em casa, né? Eu acho que esse processo de pandemia me fez pensar muito nisso. E a Karen está perguntando aqui para ti, como é que é produzir um filme perto e à distância? Como é, né? Tipo, não é fácil, porque eu sou uma pessoa que. Dá pra me ouvir direito? Dá. Eu estou Eu preocupado sou com o uma tempo, pessoa assim, porque que. Oi? eu só estou preocupado um pouco com o tempo, assim, que eu não anotei, mas vai dar bem. Tá, é porque assim, eu tô ouvindo tu muito baixo, porque quando alguém liga pra mim, nessas Ah, situações, o som da pessoa baixa muito. Aí, enfim, né? Mas vai dar certo. Como foi pra mim? Foi difícil. Porque eu sou uma pessoa que, tipo, Emily, eu quero te chamar por um projeto. Tá bom, vamos se reunir. Sempre é assim. Eu não consigo conversar, tipo, sobre projetos sem me reunir com a pessoa. Tá bom, vamos lá em tal canto. Aí eu sento contigo e a gente vê. Pega um papel, escreve. Tipo, o Samuel falou que se tu clicar no ao vivo aparece o tempo. Só deu pra bom. tu não se preocupar em Nós questão temos, do tempo. nós temos 3 minutos. 2 minutos, Três na minutos, ah, verdade. tá bom. Pois eu sou uma pessoa muito do contato, do encontro, de olhar na pessoa na cara, no olho, para poder pensar projetos, assim. Eu acho que tal hora é muito uma troca de energias com essa pessoa. E assim, e uma troca da minha também, porque eu tô lá dizendo assim, tá bom, vamos lá. Tipo, eu tô aqui, vou trabalhar contigo. E aí eu não tinha isso na pandemia. Tipo, foi só o Léo, Emery, vamos aqui. Aí disse, tá bom, bora. Aí ele me mandava as imagens, aí não, vamos fazer assim, pega isso aqui, bota aqui, isso aqui. Mas assim, a minha vontade era sentar numa cadeira do lado do Léo, fazer as coisas do lado, tipo, merendar depois, se liga. Então, o que eu sinto falta em produzir na quarentena é o que eu sinto falta em produzir, é o que eu sinto falta em viver, que é do contato com as pessoas. Eu sinto falta disso. Porque para mim, o trabalho é uma das coisas mais importantes da minha vida. E, e o contato com as pessoas que eu trabalho é muito importante. Então, essa foi a maior dificuldade para mim. Não ter o contato com o Léo, que é meu amigo há muito tempo, de muito tempo que rolê vista, não posso sentar com ele porque o filme dele dar essa atenção que eu gosto de dar. Essa foi o principal problema, assim. Sobre questões de técnica e tal, para mim não foi um problema, porque eu consigo focar a tal hora. Mas o contato, eu queria ter o contato, sabe? E aí eu tive que me adaptar, eu tive que reorganizar o meu afeto e minha energia para que o projeto desse certo. Quanto tempo a gente E tem? é isso. E é isso, galera. Essa foi um pouco mais sobre a rotina familiar, para entender como é que foi produzido, né? A Emily foi essencial para a produção desse filme e que assistam mais vezes, né? Tá aí no YouTube. E é isso, né? Tal hora, tal dia, tal momento, a gente faz uma outra live aleatória, né? Isso foi muito massa para trocar uma ideia sobre a rotina familiar. E é isso, encerrou por aqui, porque os minutos estão contados. E obrigado por Tá. assistir até o final. E acompanhem o meu perfil, que provavelmente nos próximos dias vai ser outra crônica visual, como eu falei, durante esses dias. No mais, obrigado por todo mundo que esteve aqui.
né? Eu falei bem aleatoriamente algumas coisas, mas é nóis. Gente, tchau, tá? Eu não sei quanto é